quem Tu és e o que fizeste por nós. Nós sabemos, ó Pai, o tamanho do sacrifício, ó Deus, tanto amor que o Senhor entregou em favor de nós. Eu quero te pedir essa manhã, Pai, para que o Senhor derrame a sua presença de uma forma doce nesse lugar. Que a sua glória, Pai, venha inundar essa casa. Seja bem-vindo, Pai. Receba a nossa adoração como um cheiro suave às suas narinas. Pai, nessa manhã nós queremos te pedir uma coisa: que o seu sangue, o sangue do Cordeiro, venha lavar os nossos corações, venha purificar a nossa alma, as nossas vestes, porque o seu sangue é poderoso. Sangue puro carmesim que verteu na cruz por nós. Obrigada pela sua morte, obrigada pela sua vida. Nós sabemos que o Senhor está vivo, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O Alfa, o Ômega, o início, o fim, o Verbo, aquele que é poderoso. Que nome poderoso o Senhor tem, Jesus. É tão lindo o seu nome, Pai. E nós sabemos que há poder no seu nome, há poder no seu sangue, há poder na sua presença. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. E nós sabemos, Pai, que nós somos cobertos pelo teu sangue. Então aonde o Senhor está, a morte não consegue ficar. O Senhor venceu a morte, o Senhor pegou a chave do inferno. O Senhor é aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Então nós sabemos que se nem a morte pôde te deter, o que são as nossas circunstâncias, o que são os nossos problemas, o que são as demandas que nós temos no dia a dia, perto da tua presença. Eu queria te pedir, ó Pai, que todo peso, que todo fardo, que todo cansaço, que todo desânimo essa manhã venha cair por terra no poder que há no teu nome. Espírito Santo, eu quero te pedir que toda frieza desse lugar bata em retirada pelo poder que há no seu nome. Eu quero te pedir que toda causa impossível de pessoas que estão nesse lugar venha, Senhor, ser resolvido pelo poder que há no teu nome. Nome poderoso é o seu nome. Você poderia levantar a sua voz e começar a adorá-lo, porque Ele está aqui. Ele está aqui. O doce perfume dele inunda essa casa. Pai, toma o seu lugar de honra. Seja do centro, o centro dos louvores, o centro da palavra, o centro da pregação. Seja o Senhor o centro do teatro, das crianças. Seja do centro e receba, Senhor, tudo que nós preparamos para te entregar. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Ele. No início eras a palavra. Você pode cantar? Com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se... Eu quero ouvir a sua voz, diga: oh, quão lindo esse nome é. Que nome? O nome. E ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus.
deixou o céu para buscar. Ele veio pra nos resgatar. Amor maior que o nosso pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada e nada vai nos separar. Maravilhoso, maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos essa manhã em sinal de reconhecimento de quem Ele é, em sinal de rendição à presença dEle nessa hora, e declarar com toda autoridade comigo essa verdade, porque Ele está vivo e Ele está entre nós. Então eu queria que você abrisse o seu coração e disseste isso. Vamos lá, diga: a morte venceste, o véu tu romper, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste viver. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. A morte venceste. Eu quero ouvir a sua voz, diga isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Diga quem Ele é, diga quem Ele é. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Eu quero ver você. Poderoso esse nome é. Ah, Jesus, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Nome de, e poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você acredita que o nome dele é poderoso? Ele foi o único capaz de vencer a morte. Ele tanto te amou. Se você tivesse noção. Infelizmente, muitas vezes, para a gente entender o que foi esse sacrifício, os nossos olhos precisam visualizar. Porque vai passando o tempo e o amor dos corações de muitos vão se esfriando de uma tal forma.
Mas eu quero declarar que o nosso coração continuará queimando, porque nós não precisamos sentir, nós sabemos o que Ele fez por nós. E eu queria te perguntar, o que daremos nós em troca? O que nós podemos entregar em troca de tanto amor que foi nos entregue? Às vezes a gente fala, eu não consigo entregar nada, e aí a gente segue a nossa vida. Mas essa manhã eu queria te fazer um convite. Eu queria que você falasse para o Senhor: Pai, me ajuda a te entregar mais. Me ajuda. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nada que nós fizermos vai se comparar ao sacrifício. Mas Ele quis tanto um relacionamento conosco. Ele quis tanto o nosso coração. Tudo que Ele fez foi para estabelecer uma aliança comigo e contigo. E o véu do templo se rasgou para que eu e você tivéssemos um acesso que muitas vezes nós não usamos. Mas eu queria declarar que o acesso entre o nosso coração e o coração do Senhor vai ser restabelecido hoje, porque nós iremos fazer valer a pena o sacrifício da cruz. Não foi em vão que Ele morreu por você, pela sua casa. Não foi em vão. Eu queria dizer para você que você é muito mais amado do que você pensa. Nós somos muito mais amados do que merecemos. E eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa viagem no tempo através dessa canção. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. E pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quando
segue enfim. Seu sangue porém a muitos também iria remir a Jerusalém pela via dolorosa a sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quando a dor Jesus mostrou, morrendo aí por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Essa manhã nós iremos fazer uma visita a tudo o que aconteceu. Eu gostaria que você se colocasse sentado agora nesse momento, mas não se distraísse. Eu gostaria de pedir para que você ficasse em silêncio e prestasse bastante atenção a tudo que vai acontecer agora. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Se possível, faça de mim esse cara. Mas que seja feita a minha vontade. Para a maior das provações, Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, como a sofrer naqueles momentos de dor, e ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, ouviram o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu,
Pai, que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, Senhor, passa. Naqueles momentos de dor, mestra chorar. Todo rei precisa de uma coroa. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tenho sede. Mas o rei dos judeus, você não salva-te a ti mesmo. Rei de Israel, mestre da cruz. Ué, você disse que salva todo mundo. Por que você não se salva, né? Chama por Messias. Chama por Isaías. Pai, está consumado nas tuas mãos. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou e o peso do Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou.
Aplauda Ele essa manhã. Aleluia. Amém? Tem alguém que já borrou a maquiagem? Tá chorando, Débora? Pode sentar. Agora, os homens vão ter que ser cavaleiros, tem um monte de mulher lá fora mesmo que tá precisando sentar. Então, os homens... Pode sentar aqui, ó, no altar. Pessoal lá do teatro, da portaria, pode entrar. Ninguém disperso. Amém? Coisa linda, não foi? Tá chorando, Ana Clara? Tem um olho no seu cisco, né? Ai, meu Deus, é muito bom. Amém? Deixar o pessoal se organizar para a gente começar a pregar, irmão. Senão começa um entra e sai, um anda para lá, um anda para cá, meu irmão. E aí eu fico agoniado. Tá grande. Amém? Você já vai pegando a sua Bíblia aí, você que trouxe Bíblia, se você que tem o seu telemóvel também, coloque em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 7. Poxa, neném, sobrou até para você hoje, né? Calma, a gente está terminando o templo novo. Tá quase lá. Tá quase lá. Falta pouco. Êxodo capítulo 12, versículo 7 ao 11. Rapaz, tá um entra e sai nessa porta aí, né? Tá congestionado, mano. Pega essas cadeiras aqui, ó. Bota aqui, ó. Né, varão? Né, Brunão? Começa a pegar essas cadeiras aqui, ó. Sentar onde? Eles têm lá no gabinete também, ó. Tem cadeira aqui. Bota para sentar. Quem tiver em pé pode sentar aqui, ó. Fica à vontade, irmão. Você está na casa do seu pai, amém? Amém. Em vez de a gente ficar se privando, a gente está na casa de Deus. A casa do pai a gente senta no chão, abre a porta da geladeira, não é, seu Jorge? Fica à vontade. Só não pega o restinho da Coca-Cola, senão dá problema. Não é? Né, Carriola? Ei, Vano, pode ficar à vontade, senta aí, ó. Se quer sentar dentro do sepulcro, não, senta não. Senta não. É problema, né, Pedro? Amém? Acharam? Vamos ler? Êxodo capítulo 12, versículo 7 ao 11. Que diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto, queimem o que restar. 11. Ao comerem, estejam prontos. Estejam o quê? Prontos. Para sair. Fala assim, sair. Sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Essa é o quê? A Páscoa do Senhor. Vamos lá, tem 2 pontos da Páscoa. O primeiro que é de Êxodo e o segundo que foi representado através do teatro.
Logicamente que tem várias outras Páscoas, mas as mais marcantes foram essas. Mas quando nós falamos de Páscoa, nós vamos ver que Deus, ele está prestes a liberar o povo do Egito. E quando Deus está prestes a liberar o povo do Egito, Deus fala com o povo para eles celebrarem a Páscoa. Deus cria a Páscoa. E a Páscoa, ela tem um significado de passagem. A palavra Páscoa tem um significado de passagem. E passagem, transição de uma coisa para outra. Eu não sei se você já começou a entender. A Páscoa, ela tem um significado de passagem. E passagem tem um significado de transição de um estado que você se encontra hoje para outro. Deus estava dizendo a seguinte coisa para o povo: hoje vocês vão celebrar, porque vocês estão saindo de escravos para livres. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Deus estava dizendo, essa é a primeira Páscoa, Deus está dizendo para o povo: hoje vocês saem do ponto de escravidão para livres. Mas para isso, vocês precisam celebrar a Páscoa. E como é que nós celebramos a Páscoa? Deus deu uma ordem para o povo: eu vou passar. E aqueles que não tiverem sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte pega. Deus fala: prepara o cordeiro, assem, comem, celebrem a Páscoa dentro da casa de vocês, mas coloque sangue nos umbrais da porta. Porque o sangue nos umbrais da porta do cordeiro é um símbolo que eu não posso, a morte não pode bater ali. Glória a Deus! O sangue dos umbrais da porta do cordeiro é um significado da seguinte coisa: ó morte, aonde está a sua vitória? Quando tem sangue nos umbrais da porta, a morte pode até passar, mas não leva. Aleluia! A acusação pode até passar, mas não afeta a mim. O pecado pode até tentar, mas eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Coloca o sangue nos umbrais da porta. E Deus falou: comam dentro de suas casas. Se preparem, estejam prontos. Porque Deus estava falando aquilo porque Faraó já não queria liberar o povo. Então Deus mandou várias pragas. As últimas eram terríveis, porque Deus estava a fim de descer uma sentença contra o Egito e contra os deuses do Egito. Então Deus queria mostrar para o povo que não existe outro Deus além dele. Ele é único e soberano. Só que Deus vai falar com o povo o quê? Celebrem a Páscoa. Eu preciso que vocês sejam marcados da porta de vocês. Eu quero declarar algo na casa e na família de vocês, é que a casa, a sua família, ela tem o sangue do Cordeiro nos umbrais. Ela tem o sangue do Cordeiro nos umbrais. O que é isso? Preste atenção. O sangue do Cordeiro nos umbrais a porta é lugar também de acesso, de transição. Você está dentro, outra hora você está fora. Ela muda as posições de onde você se encontra. E dentro da sua casa, Deus manda o povo colocar o sangue nos umbrais. Por quê? Porque quando o anjo da morte passar, eles vão ter que identificar que nessa casa não pode tocar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nessa casa não pode tocar. E naquele dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, o Deus colocou o sangue dele derramado na cruz em você. E hoje você tem total acesso a ele. Só que existe algo muito poderoso nessa questão aqui, é que Deus está dizendo a seguinte coisa: essa Páscoa agora, a primeira que vocês vão celebrar, vocês estão saindo da escravidão. Quando eu saio da escravidão, escravo, a palavra escravo quer dizer o quê? Que ele tem um dono. Ele não é dono de si mesmo. Então Deus está falando a seguinte coisa: hoje vocês não são mais escravos deles. Vocês não estão presos mais a eles. Vocês vão ser livres, vocês vão prestar culto a mim, lá onde? No deserto. Mas o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma questão para confundir totalmente a mente. Totalmente a mente, porque o apóstolo Paulo vai fazer: eu, Paulo, servo do Senhor, escravo de Cristo Jesus.
Por quê? A gente pega assim, caraca, eu não sou, a palavra diz que eu não sou mais escravo, mas espera aí, eu sou escravo ou não sou escravo? Você não é mais escravo do pecado, mas você é escravo de Cristo, porque você tem um dono. Você já não é mais escravo do pecado, você é escravo de Cristo, porque você tem um dono. E quando nós olhamos para essa passagem de Êxodo, nós vamos mais um pouquinho abaixo, Êxodo capítulo 12, versículo 44, que diz assim: o escravo comprado poderá comer da Páscoa. O escravo o quê? Comprado. O escravo o quê? Comprado. Poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Mas o residente temporário e trabalhador contratado, dela não comerão. Sabe o que Deus está falando aqui? Aquele que foi comprado pelo sangue participa da Páscoa. E aquele que é temporário, é simpatizante, não consegue participar da Páscoa. Existe uma grande diferença de quem foi comprado e residente temporário. Uma hora ele está aqui, outra hora ele já não está aqui. Uma hora ele quer a Páscoa, outra hora ele não quer a Páscoa. Uma hora ele quer o Jesus ressurreto, outra hora ele não quer mais saber de Jesus. Esses, Deus está falando, esses não podem participar. Por quê? Porque ele não tem uma certeza do que ele quer. Ele não tem uma convicção de quem é Cristo. Mas aquele que foi comprado, foi redimido, ele sabe quem é Deus. Então esse pode participar da mesa aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Que é isso, Jesus? Então eu preciso entender, a partir de hoje, essa palavra. Eu preciso entender que eu não sou mais escravo do pecado, mas sou escravo de Cristo. E que eu não sou um residente temporário, porque não consegue ser residente temporário na eternidade. Ou é ou não é? Ou é ou não é? Hoje você pode estar sendo um residente temporário do inferno, mas você foi comprado, que ele te pegou. Aleluia! Você sai do âmbito de escravidão de Satanás, do pecado, para ser escravo de Cristo. Só que você tem que mudar a mentalidade. Ele comprou, ele foi morto, ele pagou o preço pelos meus pecados. Eu fui crucificado com ele. Todas as vezes que eu estou em Cristo, eu estou sendo crucificado com ele. A palavra de Deus diz: maldito todo aquele pregado no madeiro. Maldito todo aquele pregado no madeiro. Quando Jesus foi pregado no madeiro, ele era dado como maldito. Por causa de quem? De residentes temporários. Por causa de quem? De quem foi comprado. E você foi comprado. Aleluia! Você foi comprado pelo um alto preço. E sangue. Morte e morte de cruz. Essa é a primeira Páscoa, só que Deus vai dar uma... Vou correr aqui, porque ainda tem a apresentação das crianças e ainda tem um sorteio, não é? Eu vou correr, calma, Esther. A Esther pastor, o senhor... Eu falei para ela, pastor, amanhã o senhor lembra. Eu falei, eu lembrar? É mais fácil você me lembrar. Então, escuta, Deus vai dar uma ordem para o povo. Não deixa sobrar nada, come tudo. Por que não deixa sobrar nada? Preste atenção, pega isso aqui. Por que não deixa sobrar nada? Porque vocês não vão voltar para comer o resto. Meu Deus. Ou come tudo ou queima no fogo. Se você deixar, é como se você falasse a seguinte coisa: eu vou, mas eu volto. Meu Deus. Sabe o que Deus está falando? Queima tudo do passado. Queima todas as ações malignas, o pecado, tudo. Queima, não deixa nada soprar. Lembra na quarta-feira que eu ministrei derrubando os gigantes? Derruba isso daí, corta a cabeça, não volta mais. Não volta mais. Deus está falando, pode queimar tudo que vocês fizerem. Lembra dessa casa aqui? Vocês já não vão morar mais aqui. Vocês vão morar temporariamente num deserto, mas a eternidade é de vocês.
Eu preciso entender a seguinte coisa. Deus está falando a seguinte coisa para o povo. Não deixe sobrar nada, porque vocês não vão voltar. O povo queimou, comeu, queimou e foi embora. Mas Deus vai dar uma ordem para eles. Estejam prontos. Parece que Deus ele é poderoso, né? Ele olha lá na frente. Isso daqui, irmão, o livro de Êxodo, ele é uma tipologia, essa parte aqui é uma tipologia da volta, da morte e da ressurreição de Cristo. E para hoje também serve para nós. Porque a Bíblia vai dizer que Deus vai dar uma ordem para eles. Estejam prontos. Estejam prontos por quê? A qualquer momento, ele vem. Deus está dizendo a seguinte coisa. Na hora que eu der a ordem, sai, é para estar pronto. Porque não tem momento, não, Deus, espera aí que eu vou esperar um pouquinho. Não, é sai, vai. No Rio de Janeiro, carioca, vaza. Mete o pé. Tem que sair e ir embora. Mas Deus está falando, estejam prontos, porque ninguém pode ser igual às virgens imprudentes. O noivo está vindo, não tem azeite. Não, estejam prontos. Como é que eu estou pronto para a volta de Cristo? Estou totalmente ligado, conectado com Ele. Porque eu sempre falo, Jesus ele pode voltar hoje, como ele pode voltar daqui a 2 anos, como ele pode voltar daqui a 3 anos, como ele pode voltar agora. Daqui a 2, 3 minutos, ele pode voltar. Nós não sabemos o tempo da volta dele. Mas nós precisamos estar prontos. Deus vai dar uma ordem, estejam prontos. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Por quê? Os utensílios práticos para vocês saírem. Porque quando passar o anjo e der a ordem, vocês têm que sair apressadamente. Sai e não volte e não olhe para trás. Deus está falando aqui para todos nós que estamos aqui, nunca mais olhe para o velho homem. Mata o velho homem. Queima o velho homem. Mas o velho homem todo dia insiste em voltar, não insiste? O velho homem fala assim, volta. Volta, pô, não faz mal não, é só hoje. Não é? Só para sentir ouvido. Faz hoje, só hoje, pô, não tem problema não. Ninguém está vendo não. Ninguém está nem aí se você fizer isso. Aí, esquece, tem ninguém do teu lado não, ninguém vai saber. A terra pode até não registrar, mas o céu registra. Escuta, Deus está dando uma ordem aqui para nós, sabe o que é? Coloque sangue nos umbrais da porta. Estejam prontos, porque a qualquer momento ele vai voltar. Só que essa é a primeira Páscoa. Deus fala para o povo, não coma pão com fermento, estejam prontos, ervas amargas, tudo. Porque essa parte amargo você vai lembrar do Egito. Você vai lembrar dessa parte que vocês sofreram. Foram escravos. Porque daqui para frente, vocês vão experimentar outras coisas da parte de Deus. É outro nível. Passa-se anos e anos. Anos e anos. Anos e anos. Até que um anjo aparece a Maria, dizendo que ela ficaria grávida e teria um filho. Esse menino se chamaria Jesus. Quando a Maria escuta aquele absurdo, que ela era uma virgem, quando ela escuta aquilo ali, eu imagino a cabeça de José. Eu não sou casado. Essa mulher está grávida. O que vão pensar de mim? E o que vão pensar de Maria? Mas Deus consegue confundir toda a lógica humana e ele faz dar certo. Porque quem estava sendo gerado dentro de Maria era o Salvador. Quem estava sendo gerado dentro de Maria era aquele que iria celebrar a Páscoa, mas o cordeiro que ia morrer era ele. Só que Maria engravida, tem Jesus em Belém, depois passa aquele terrível tempo que eles passaram. Só que quando vai passar o tempo, a Bíblia vai dizer que Jesus vai crescendo. Jesus com 12 anos já estava ministrando, Jesus foi opa, voltou.
Jesus vai crescendo. E de um período de Jesus até os 30 anos, a gente não sabe nada muito específico de Jesus. Sabe quando é que nós vamos saber dessa parte? Na eternidade. Senta, Jesus, o que o Senhor fez dos 30 anos para trás? O que o Senhor estava fazendo? É bem provável que ele estava vivendo uma vida igual eu e você. Um cotidiano. Comprando um peixão com Pedro, passando vendo Mateus sentado cobrando impostos, vendo Natanael lendo a sua Torá debaixo da figueira. Jesus deve ter feito isso tudo normal, irmão. Ajudando o seu pai José, que era um carpinteiro, a fazer as coisas. Ele estava vivendo a vida dele. Até que surge um dia uma festa. Um casamento no Caná da Galileia. Aí que começa a chamar a atenção. Aí que Jesus começa a ser quem Jesus tem que começar a ser. A fazer aquilo que ele tem que fazer. Só que vai passar, irmão, muito tempo, e eu vou correr aqui, só que vai passar muito tempo, Jesus ele vai começar a encantar a multidão, Jesus vai começar a atrair 12, e Jesus vai começar também a chamar a atenção dos opositores. E eles olhando para Jesus, pensam que Jesus está querendo ocupar a posição deles, que são os fariseus. Mas Jesus não queria ocupar a posição deles. Jesus só queria trazer eles para perto. Como Jesus vai dizer, Israel, Israel, tentei trazer vocês como a galinha busca os seus pintinhos. Eles não quiseram ouvir. Jesus trouxe, queria tanto eles, que Jesus ignorou um certo tipo de classe, mas esse certo tipo de classe alcançou Jesus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Só que Jesus foi começando, irmão, a aparecer, começaram a dar nome a ele, apelidos a ele. Beuzebu, príncipe de demônio, comelão, beberrão, amigo de pecadores. Jesus estava se importando com isso? Não. Enquanto eles estavam falando, Jesus estava curando, Jesus estava libertando e Jesus estava salvando. Jesus não estava preocupado com o que estavam comentando sobre ele. Até um ponto que eles começaram a criar uma estratégia. Para quê? Para fazer com que o Império Romano pegasse Jesus, porque Jesus poderia estar infligindo as leis romanas. Então eles começam a ter umas ideias da cabeça deles. E aí vai acontecer o Sinédrio. Quando é que acontece isso? Numa madrugada. Que prendem o meu e o seu Jesus. Para acontecer esse tipo de julgamento, não pode acontecer na madrugada. Eles têm que pedir permissão a Roma, mas eles fizeram escondido. Eles pegaram Jesus, levaram Jesus e começaram a interrogar Jesus. Só que Deus não deixa ninguém, o justo, sem ser justificado. Deus não permite. Enquanto eles estavam julgando Jesus, na mesma noite, a mulher de Pilatos estava tendo um sonho. Na mesma noite que eles estavam acusando Jesus, Deus estava justificando Jesus na mulher de Pilatos. Porque ela teve o sonho, quando ela acordou, ela olhou para o Pilatos e falou, não faça nada com esse homem, que esse homem é justo. Jesus estava sendo justificado pelo Pai, mas só que era necessário ele ir a sacrifício de cruz. Até um ponto que quando nós olhamos para essa história, enquanto eles estavam acusando Jesus, Jesus estava sendo já justificado no céu. Então Jesus jamais queria morrer. Pela lógica humana dele, ele não queria morrer. Ele não queria ir para a morte de cruz, ele não queria. Porque o lado humano dele gostou de ficar aqui, mas ele entendeu que se ele morresse, o lado espiritual, todos vocês que estão aqui, teria a salvação e a vida eterna. Aleluia. Então ele não olhou o momento, ele teve que olhar o futuro. Pegaram Jesus, colocaram Jesus, amarraram Jesus, bateram em Jesus, como você viu, crucificaram Jesus, debocharam de Jesus, cuspiram em Jesus, falavam um monte de coisa de Jesus. Mas ele continuou sendo ele, como ovelha, muda, levado ao matadouro. Não gritou, não reclamou, não pediu para descer da cruz, porque ele entendeu que era o momento dele
ser levado. Só que quando isso tudo acontece, Pilatos vai interrogar ele. Pilatos vai falar a seguinte coisa. Depois do sonho, Pilatos vai falar, poxa, alguma coisa confundiu aqui a minha cabeça. Pilatos vai dizer a seguinte coisa, pela vida desse justo, eu lavo minhas mãos. Outras coisas, Pilatos está falando, eu não tenho participação da morte desse cara. Quem matar ele é por vocês mesmos. Eu me isento dessa culpa. Mas eles queriam saber? Não. Solta quem? Jesus ou Barrabás? E pela história, historiadores, o nome de Barrabás é Jesus Barrabás. Que loucura, né? Aí fala, qual Jesus vocês querem que solte? Barrabás, para não confundir. Barrabás. Eles preferiram um ladrão do que um justo. Pegaram Jesus, colocaram na cruz. Deixa eu pegar essa plaquinha aqui. Colocaram, fizeram, mandaram fazer uma placa. Dessa aqui mesmo. Quem mandou fazer? Pilatos. Botam uma placa lá. Jesus, Rei dos Judeus. Bota lá. Sabe o que os fariseus fizeram? Eles passaram, olharam. Isso é Bíblia, tá? Tá errado. Tá errada essa placa. Coloca, diz ser Rei dos Judeus. Pilatos vai justificar Jesus. O que eu escrevi, escrevi. Ele é rei. Independente se vocês acreditam ou não, se vocês querem morto ele ou não, ele é rei. Manda fazer, coloca a placa. Jesus na cruz, ele olha para aqueles soldados, debochando dele, furaram ele. Jesus olha, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo sendo machucado consegue amar. Que mesmo sendo ferido consegue amar. Que mesmo sendo maltratado consegue amar. E a gente acha, foi pregado, Jesus foi pregado num prego pequenininho. Não, um prego mais ou menos assim. Assim, e grosso. E grosso, que batia. Irmão, era impossível eu e você suportar o que Jesus suportou. Era impossível a gente suportar o que ele suportou. Só que quando ele foi para a cruz, é porque na cruz, muita gente abandona. Os discípulos já tinham tudo sumido. Pedrão? Pedrão foi um dos primeiros. Não é tu que ia andar com Jesus? Eu não, sei nem quem é ele, pô. Jesus passa no meio de Pedro, olha para Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e chora. Amargamente ele chora. Porque ele sabe o que ele estava fazendo. Mas não era jeito, era o propósito. Jesus teve que ir para a cruz. E ele levando a cruz sozinho, irmão. Até que, cara, Deus, ele não vai deixar o filho dele desamparado. Existe um homem chamado Simão Cirineu, que quando Jesus não suporta levar a cruz, Jesus não suporta levar a cruz, ele vem e ajuda Jesus. Esse homem, ele vem de Cirene, lá para os lados da costa da África, para ajudar Jesus, porque a Páscoa, a cidade estava cheia. Quando Jesus fala, está consumado, no mesmo momento, o véu do templo se rasga. Cima a baixo. Por quê? Agora o acesso está livre. Vocês têm acesso total ao rei. E quando nós identificamos, quando os soldados, eles olham para Jesus admirado e se rendem a Jesus. E se rendem a Jesus. Porque aquele que estavam acusando, agora estava sendo salvo. E a placa de Pilatos, todos que passavam, reconhecia Jesus como um rei.
Porque era impossível não olhar para a placa e falar Rei dos Judeus. Ele é rei. Até na cruz ele estava salvando pessoas. Até não podendo falar, pessoas estavam sendo salvas. Até não suportando mais, pessoas estavam sendo salvas. Porque ele é Deus. E quando nós vamos olhar, pastor, acabou. Agora Jesus morreu como um ladrão. Existia 2 ladrões, não é? Um do lado do outro. Se tu é filho de Deus, desce daí, pô. Tu não é o cara, desce daí, tu não é rei, desce daí. É como se eles virassem e olhassem assim, ih, ele é rei, e aí rei, desce aí. Tu não é rei? O outro, Senhor, não, o outro vai falar, cala, rapaz, esse homem é justo, nós devemos estar aqui, ele não. Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Até na morte ele salvou. Aleluia! Glória a Deus! E que coisa mais linda é Jesus. Aí quando a gente pensa que não, Deus levanta quem? José de Arimateia. Cara, sabe qual é a história de José de Arimateia? Sabe para onde que o corpo de Jesus ia? Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. O corpo de Jesus ia ser jogado no Vale de Rinom. Sabe o que é esse vale? O Vale dos Mortos. Aonde todo ladrão que é pego na cruz é jogado lá. José de Arimateia, não. Vou lá conversar com Pilatos para pegar o corpo para mim. Eu quero o corpo desse homem. Ele luta. José de Arimateia, ele tinha um sepulcro. Ele era um homem rico. Poucas pessoas era colocada num sepulcro. Mas ele era um homem rico. E ele tinha condições de... Então ele vendo Jesus, ele falou, eu quero o corpo desse homem. Pode me dar. Ele colocou. Só que a gente precisa entender que José de Arimateia, ele não deu o sepulcro. Ele emprestou. Aleluia. Entendeu? José de Arimateia, ele não deu, ele emprestou. Pegam Jesus, colocam Jesus dentro do sepulcro. Isso numa sexta-feira. No sábado, a Bíblia vai dizer que as mulheres estavam preparando especiarias aromáticas e foram cumprir o mandamento de sábado, que era descansar. E Jesus? Aonde que Jesus estava? Ele não para. E teve que descer às extremidades mais baixas da terra para salvar aqueles que estavam cativos. Sabe o que eu quero imaginar na minha vida, na mente? Jesus entrou na sexta. E agora? Tem ainda um grupo de pessoas que não me ouviram aqui, mas tem que me ouvir lá embaixo. Desceu às extremidades mais baixas para justificar aqueles. No sábado, as especiarias estavam sendo preparadas. Domingo, João 20. Saíram as mulheres pela manhã, levando especiarias aromáticas. Para quê? Deve estar fedendo já. Vamos lá perfumar o corpo de Jesus, botar alguma coisa lá, não sei o que lá. Vamos fazer alguma coisa lá, porque aquele sepulcro lá deve estar meio estranho. Elas saem. Elas saem para até o sepulcro. Quando elas chegam lá, essa tampa aqui já não está mais. Já não está mais. Maria Madalena, ela olha e ela fica admirada. Mas ela volta preocupada. Por que que ela volta preocupada? Ela pensa que roubaram o corpo de Jesus. Quando ela chega onde estavam os discípulos lá, reunidos, olha, o sepulcro está vazio, ele não está mais lá. Rapaz,
Se Pedro, por um lado, chorou amargamente, por dois ele levantou. A Bíblia vai dizer que Pedro e outro discípulo, acredito que seja João, eles saem correndo. Eu imagino o desespero de Pedro procurando cadê Jesus. Eu imagino o desespero de Pedro para saber cadê ele. Eles vão até lá. Não encontram nada. Mas Pedro, ele olha para dentro do sepulcro. E ele só vê o lenço dobrado. Quando Pedro vê o lenço dobrado, ele pegou. Ele identificou. Você já deve ter escutado isso diversas vezes. Mas para um judeu, quando ele está comendo e ele tem o lenço na mesa, se ele deixa dobrado, ele sai, ele fala a seguinte coisa: eu vou, mas eu volto. Agora, se ele pega o lenço e vai embora, ele fala, não volto mais. Jesus fez questão de deixar o lenço dobrado. Jesus fez questão de falar a seguinte coisa: eles vão até lá, porque eles são curiosos. Eles vão ver o lenço dobrado, porque eles vão identificar que eu fui, mas eu voltei. Eles voltam para lá, porque estão curiosos. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece para Maria Madalena. Maria! O que você está procurando aí? A Bíblia vai dizer que ela não reconhece Jesus. Ela pensa que ele é o jardineiro. Ela não é normal. Lembra dos homens a caminho de Emaús? Não reconheceu Jesus, porque Jesus já está de uma forma transfigurada. Já está um outro Jesus. E quando ele olha, ela olha e fala assim: mulher, o que procura entre aquele que vive? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, e agora? José de Arimateia. Jesus falou: José, pode pegar o seu sepulcro de volta, porque eu só queria emprestado. Eu deitei e voltei. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa manhã? Essa é a manhã de Páscoa. É a manhã de você trazer a memória que alguém morreu por nós. Que alguém, não deixe que você lembre disso só na Páscoa. A gente comemora 2 pontos. No Natal, ai, meu Jesusinho nasceu. Na Páscoa, ai, ele ressuscitou. E o restante dos anos? A gente vai viver como ele estivesse morto? Jesus nasceu, ele morreu. Então ele está morto até a Páscoa. Quando ele nasceu, eu ressuscito junto com ele. Cuidado. Você está se comportando como residente temporário. E mais o que ele quer é eu e você. E Jesus, ele foge de toda a lógica humana. Ele foge de tudo aquilo que você cria na sua mente de um Jesus. Porque todas as vezes nós criamos um Jesus que ele me ama, mas o pecado do próximo, ele recusa. Não. Ele não ama o seu pecado, ele ama você. Mas o pecado do seu próximo, você também tem que amar o seu próximo. Mas nós vivemos uma época que nós pegamos o Jesus e colocamos numa caixinha. Falamos assim, esse Jesus aqui, ele age dessa forma, então ele é melhor para mim, para o meu irmão ele não é. Não, ele não morreu só por você, ele morreu para todos. Então eu preciso ter compaixão de todos. Só que quando ele morre, a morte, Satanás, ele pensa que Jesus tinha acabado. Jesus acabou. Não, ele desce. Sabe por que ele desce? Ele pega a chave de Davi. Ele tem que trazer a chave de Davi. Por que ele traz a chave de Davi? Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele está com a chave na mão dele. Só que eu preciso entender que hoje, eu vou encaminhar para o final, porque os mercados fecham cedo, né? E você deve estar doidinho para ir no mercado. Caraca, pastor, nem comprei meu cabrito. Nem comprei meu cordeiro.
Eu não tenho. Eu fico agoniado, irmão. Todo respeito. Eu comer um cordeiro na Páscoa, eu ficava fazendo. Pô, Jesus, eu não como. Você falou assim, não pode. Eu respeito muito a tradição de todo mundo, irmão. Eu respeito. Você fala, não pode comer carne na sexta-feira. Eu segui isso com a minha mãe, no pé da letra, meu irmão. Minha mãe não deixava. Não pode comer carne, tá, irmão? Na sexta-feira santa. Só que eu falei assim, cara, imagina com uma pessoa que não tem nada em casa. Não tem condições de comprar um peixe. Ela vai passar fome? Um bife do olho. É bom. Muito bom. Um arroz e feijãozinho fresco, farinha. Mas escuta, nós criamos um Jesus muito religioso. E aí nós queremos falar, Jesus, o Senhor não quer que eu faça isso. Na verdade, Ele quer que você só ame. O apóstolo Paulo vai dizer, se você ama, você cumpre toda a lei. Mas eu preciso entender que além de todos os nossos pecados, Ele continua nos amando. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Escuta, nem a morte parou ele. Eu posso dizer uma coisa aqui para a sua vida? Não há passado, não há presente, não há demônio, não há nada, nem futuro, não há nada, nada, nada. Eu quero que isso entre na sua cabeça, nada separa todos nós do amor que está em Cristo Jesus. Se coloque de pé. Escuta, eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa manhã. Mas existe alguém no meio de nós que quer aceitar Jesus? Ou quer fazer uma nova aliança com Ele? Se existe alguém no meio de nós, levanta suas mãos que eu quero orar por você. Você que veio e falou, cara, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso dar esse passo. Escuta, eu não estou te dizendo que as pessoas criam uma questão da... hoje eu aceitei Jesus, amanhã eu já tenho que andar de terno e gravata. Não. Eu falo e vou sempre falar isso. Fui pastor e pastor jovem, ainda sou, tá, irmão? Tenho 30 anos, mas parece ter 20, parece não. Escuta.
Eu liderei muitos jovens. Muitos jovens. E esses jovens, falam lá no Brasil, e esses jovens, eles tinham piercing, tinha brinco, tinha um monte de coisa. E eu nunca cheguei para eles e falei assim, ó, tira isso. Nunca. Porque um dia eu passei por isso. Nunca cheguei para ele, ó, larga isso, é pecado, não sei o quê. Nunca falei isso com eles. Porque isso não é meu papel. Esse é papel do Espírito Santo. O problema é que às vezes nós somos muito inconvenientes. E aí, ao invés da gente ganhar, a gente perde a pessoa. Larga isso daí é pecado. Não sei o que, não sei o que lá. Valeu, Espírito Santo. E muitas das vezes a gente deve permitir com que o Espírito Santo faça. Porque quando ele faz, ele constrange. Não constrange por vergonha, mas constrange por amor. Se eu amo, eu deixo de fazer certas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então uma jovem chegou para mim e estava cheia de piercing na boca. Ela falou assim para mim, pastor, eu tirei os piercing. Eu falei, mas por quê? Ela falou, o senhor nunca mandou eu tirar? Eu falei, óbvio que não, porque isso não é meu papel, é o papel do Espírito Santo. O senhor acha pecado? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você e o Espírito Santo. Porque tem coisas que pode ser pecado. Para mim e para você não. E tem muitas coisas que é pecado na terra e que você não acha que é e o céu reprova. Mas isso a gente só vai saber na eternidade. Mas às vezes a gente cria um Jesus de quê? Se eu amanhã não andar de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, eu estou errado. Para essas pessoas, eu não dou um mês para elas voltarem a fazer as velhas práticas. Mas para aqueles que um dia entenderam o que é transformação, aceitei Jesus hoje e amanhã vive a sua vida, o Espírito Santo vai te convencer aos poucos. O Espírito Santo vai fazendo o trabalho dele aos poucos. Não seja radical com você mesmo. Peça direção ao Espírito Santo. Porque tudo que é radical, uma hora quebra. Por isso que Jesus olhava para os fariseus, eles eram muito radicais. Beelzebu, príncipe de demônios, isso daí fala em meio de demônio. Não, Jesus manteve quem ele era. É pecador? Eu quero. Ela é prostituta, não tem problema, eu quero ela. Tira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Todo mundo, foi embora. Sabe por quê? Porque também todos eram pecadores. Ele anda com o publicano, ando mesmo. Ele anda com isso, ando mesmo. Por isso que ele é Jesus. E talvez você que está aqui nessa manhã já tentou muitas coisas da sua vida. E muitas coisas deram errado. Para o erro, a gente tenta várias vezes. E por que não dá? E por que não volta para Jesus? Se é o mais certo. Mas eu tenho as velhas práticas. Deus vai começar a te constrangir, não é você. Deixa que o amor dele penetre em você, mude a sua vida. Ele morreu de cruz. Não foi fulano que morreu de cruz por você, não foi teu marido, tua esposa, teu amigo, não foi ele. Então ele é o único que pode te julgar. Mas hoje ele quer te justificar. Então se tem alguém no meio de nós que quer aceitar Jesus ou fazer uma aliança, levante suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero te abraçar. Quero falar quanto você é amado por Jesus. O quanto você é desejado por Ele. Mas se todo mundo aqui é crente, está servindo a Jesus, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É sinal que daqui a pouco todos nós estaremos na eternidade. Mas eu quero que você saia daqui reflexivo, pensando do que Ele fez por nós. Do sacrifício de cruz. Irmão, não deixa que a Páscoa seja só uma vez no ano na sua vida. Faça que ela seja todo dia, porque ela é a ressurreição. Se tiver que morrer com Cristo, morre, mas ressuscita com Ele. Se tiver que acabar com os pecados, acaba com Ele, mas ressuscita com Ele, que Ele vai te amar da mesma forma.
Você é filho. Então hoje é o momento em que você tem de falar com Ele, de apresentar a Ele a sua vida. Fala: Jesus, durante o ano todo eu me comportei como tal. E hoje eu recebi a palavra, eu vi o teatro, vai ter a apresentação das crianças. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha posição. Eu preciso mudar quem eu sou. Porque Ele merece, irmão. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer você. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. E então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles voltarem, Maria, a sorrir. Diga que ainda não acabou, e diga que a morte eu venci. E então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos seus discípulos. Ela correu, e quando ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. E pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre Celebra esse momento, celebra! Pra sempre Ele vive! pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia! Ele está aqui no meio de nós. A
palavra de Deus diz: onde se encontram 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, ali ele se tornaria presente. Então ele já está no meio de nós. Nós não sabemos há quanto tempo ele vai voltar, mas ele vem. Ele vem saltando pelos montes. O nosso noivo vem saltando pelos montes. O leão da tribo de Judá. E nós cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E nós cantamos aleluia, cantamos aleluia. Porque ele vive. Declara. Posso crer no amanhã. Declara que ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Mas ele está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Aleluia! Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Deus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Nós te agradecemos pelo sacrifício de cruz. Como pôde alguém nos amar tanto assim? Mas o Senhor escolheu dar a sua vida por nós. E aqui nós estamos com a esperança da eternidade, crendo que em breve, Pai, o Senhor dirá para todos nós: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. E nós estamos, ó Pai, ansiosos pela sua volta. Nós declaramos Maranata. E nós, todos nós, não temos nada de bom. O que temos de bom é o Senhor dentro de nós. E nós pedimos que o Senhor a cada dia mais venha estar conosco. E nós, como igreja, nessa manhã estamos amando ao Senhor. E nós te pedimos, Jesus, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Que toda ação maligna, toda acusação seja jogado por terra agora. Porque nada, Deus, nada pode nos separar do Senhor, nada pode nos separar de Ti, da Tua presença, do Teu grande amor. O Senhor pagou um alto preço para cada um de nós. E nós estamos aqui porque nós Te amamos. Jesus, então cuida da casa, da família, do coração de cada pessoa aqui presente. Que eles possam ser, ó Pai, abraçados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor que é a nossa rosa de Saron, é o lírio dos vales. O Senhor que é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro.
E nós te chamamos, Abba Pai. Nós te agradecemos por hoje, nós te agradecemos pelo esse dia, nós te agradecemos pelo esse sacrifício. E nós te pedimos que cada dia mais nós possamos, ó Pai, seguir os seus passos. Nós sabemos que é difícil, mas nós pedimos a tua ajuda, Jesus. Caminhe conosco, ande conosco, esteja conosco, esteja com seus filhos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja de sua igreja, ele é o único Senhor. E que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Irmão, pode sentar. Antes das crianças se apresentarem, vamos separar nossa oferta? Irmão, nós estamos num período de obra. Nós estamos num período de obra e nós estamos guerreando, vamos falar assim, guerreando, e Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido bom com a gente. Então eu acredito que nós estamos correndo para o primeiro culto agora, no culto de maio, de ceia, seja lá no novo templo. E como eu andei falando aqui para os irmãos, eu queria que você prestasse atenção aqui, que eu falei agora com os irmãos que esse templo aqui, ele vai ser a igreja das crianças. Glória a Deus. Então nós não vamos entregar essa loja, ela vai ser a igreja das crianças. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas especialistas em outras áreas e nós vamos ter, irmão, uma sala para as crianças mais especiais. Eu quero declarar isso, nós vamos ter uma sala para as crianças mais especiais, onde os pais vão poder vir ao culto e eles vão ter essa assistência. Então tem algumas pessoas que não conseguem vir ao culto porque os filhos são especiais de alguma área. Autismo e outras, elas não conseguem vir ao culto. E elas falam, pastor, eu quero muito ir, mas eu não consigo. Aí eu falei, Deus, o Senhor precisa nos dar uma direção para isso. A gente precisa sair dessa caixinha e começar a direcionar, porque são vidas, são pessoas. E pode ser uma, é a perdida. Primeiro nós precisamos terminar lá embaixo. A gente terminando lá embaixo, a gente consegue vir aqui para cima. Vocês estão entendendo? Então isso vai facilitar. Então a gente precisa de recursos para poder comprar alguns materiais, fazer algumas compras. E eu gostaria, irmão, agora aqui, eu vou sempre falar porque eu aprendi isso, irmão. Tem que dar honra a quem merece honra. E você honrar quem não merece é falta de respeito com quem honra. Então os homens que têm trabalhado aí, irmão, incansavelmente,
Tem gente que está saindo do trabalho, trabalha na madrugada, vem para cá trabalhar, está trabalhando. Tem gente que está saindo de obra, vindo trabalhar. Então eu gostaria de honrar a vida dessas pessoas, não só em palavras, mas futuramente eu vou honrar das condições que eu quero honrar essas pessoas. E eu falo que às vezes chega um para ajudar, chega outro para ajudar. Tem uns que parecem uma máquina, acho que não precisa nem de robô. É igual aquele homem ali, ó, o Luciano. Rapaz, ontem ele chegou lá, já fez tudo. Ele falou, pastor, só preciso de algumas horas. 4 horas eu venho aqui e faço isso daqui rápido. Gostaria de honrar a tua vida, varão. Obrigado. Entre outros os homens, pastor Geraldo, o Emerson, que também está se desdobrando, o Kellison, entre outros homens, aqueles que estão sempre ajudando. Eu gostaria de honrar a vida de vocês. Eu agradeço mesmo. Eu acho que é importante esse momento que nós estamos vivendo. É aí que a gente consegue ver a força, a gente consegue observar aqueles que vão abraçar, vão chegar na causa. Não estou dizendo isso, mano, desmerecendo o restante, jamais. Porque eu sei que tem as correrias, tem o trabalho, tem isso tudo. Eu falo porque é importante esse momento. Eu falo isso porque eu também trabalho 12 horas no sábado. Então eu pago para alguém ir trabalhar para mim no sábado à tarde para poder vir ajudar na obra. Ontem eu cheguei na obra e falei, rapaz, eu não estou conseguindo fazer nada. Falei isso para eles, não estou conseguindo fazer nada. Não me peça que eu não vou fazer nada. Se quiser que eu varro. Mas eu estou acabado. Eu fui estudar a mensagem de hoje sentado lá embaixo no altar. E falei, vou estudar aqui a palavra, mas eu não vou sair daqui e vou ajudar vocês. E as outras pessoas que chegavam com comida. Ontem o pessoal tiveram um banquete, meu irmão. Comeram pão com frango, depois chegou um Burger King. Eu falei assim, caramba, meu irmão. Seu Paulo trouxe um Burger King junto com o Paulinho. Eu falei assim, rapaz... Então, esse momento, às vezes, você não consegue ajudar com uma oferta, mas você consegue ajudar braçal. Então, isso faz toda a diferença também. E vai chegar a época das mulheres, tá? Chegar a época das mulheres. A gente vai falar assim para os homens, vamos ali que a gente vai fazer uma churrascada, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer, mas Deus tem abençoado a igreja de uma forma poderosa. Pessoas têm ofertado, pessoas de fora, que nem da igreja têm visto a obra e têm ofertado, irmão. Têm ofertado para que as coisas aconteçam. Então, eu falo isso porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele zela pelas coisas. E a gente estava até brincando ontem lá na obra, a gente também fala da palavra, a gente fica falando da palavra, a gente estava até brincando ontem. O pessoal falou assim, pastor, tu quer ver que vai chegar pessoas aqui que nunca ajudaram e vai falar assim, isso aqui está errado. Uau! Aí eu falei assim, deixa essa pessoa chegar para mim, que ela vai ouvir. Deixa chegar para mim que ela vai ouvir. Então, às vezes, a gente precisa criar, irmão, é abraçar. Tem muita gente que ficou doente aqui na igreja, muita mesmo. E às vezes pessoas me procuraram, pô, pastor, eu não consegui ir lá na obra e tal. O Gustavo foi Gustavo, pô, pastor, eu tô querendo ajudar. Eu falei, varão, tu joga a bola, tu corta cabelo. Eu falei, tu vai ter tempo com a tua família quando? Eu falei, não, tu não vai. Eu falei para ele, não foi? Eu falei, não parece lá. Fica com a tua família. Fica com a tua família, porque é mais importante. Aí eu falei, lá a gente se vira, irmão. A Natália já sabe também, irmão. Quando tem obra, ela já sabe, ó. Não, é só um período, uns 2, 3 meses. Depois eu volto para casa normal. Só que eu também estou com uma demanda muito grande e coisas boas têm acontecido na minha vida, irmão. E está saindo do papel algumas coisas. Essa semana, se Deus quiser, vocês vão ver os primeiros livros do pastor Rafael vendendo na biblioteca dele, na livraria dele. Então, Deus tem me abençoado assim de uma forma poderosa, eu não tenho o que reclamar. Vai nascer um menino ou uma menina? E Deus tem abençoado, irmão. Muita coisa esse ano eu falei, Deus, eu vou viver o que eu nunca vivi e vou fazer o que eu nunca fiz. Então, eu estou fazendo. Minha vida está assim, ó. Mas eu estou me ajustando. Amém? Então, separa a sua oferta, separa o seu dízimo, ajuda essa obra, que nós temos muita coisa para avançar. Inclusive, o fraudário, eu falo fraudário, berçário, o pessoal toda hora, mesma coisa, não é? Elas vão sortear hoje, meu irmão, a Airfry. Ainda dá para comprar? Ainda pode ser sua e você ajuda a obra. Por quê? Todo o valor que elas arrecadarem vai para onde? Vai para reformar o berçário lá. Tá entendendo? Então elas vão fazer o berçário. A gente só está montando a estrutura. E elas vão fazer o restante. A gente está procurando aí um pintor para desenhar lá. A gente vai botar aqui também o Jesus no meio.
Um monte de coisa, mas deixa acontecer. Não é? Separa a sua oferta e vem ofertar ao Senhor. Cadê no celular? Hã? As pessoas que estão ofertando. Vai ter que ficar ali. E... Irmão, logo, em breve, eu vou fazer o desafio da cadeira. Sabe qual é o desafio da cadeira? Cada um compra uma cadeira. Mas eu fiz isso, todas as lojas eu fiz isso. Então, irmão, uma cadeira dessa deve custar aí 12 euros. Você vai doar uma cadeira só. E aí, sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois, a cadeira que você doou, alguém sentou e aceitou Jesus. É profético, você está entendendo? É profético. Então, separa a sua oferta, você que separou. Deixa você fazer... Irmão, o MBA, o que acontece? Eu vou explicar aqui, porque algumas pessoas... Para acabar com as influências malignas. O MBA aparece o meu nome, que é o pastor Rafael, mas não é minha conta pessoal. A minha conta pessoal é outra. Por que aparece agora? Porque o MBA da igreja bateu o limite. Entendeu? Então esgotou, não pode mais transferir para lá. Então eu tive que abrir uma outra conta para colocar. Eles não estão abrindo mais conta para associação e para a igreja, porque não tem lucro para o banco. E aí eu tive que fazer dessa forma. Só que quando da igreja bate o limite, aí eu tenho que colocar uma outra conta que eu não utilizo, que é só para as coisas da igreja. Amém? Então é só para explicar isso, para depois não sair e falar, caraca, tá indo para a conta do pastor. É até falta de vergonha na cara, porque me vê trabalhando no continente. Chuva e sol, falar que eu tô... É, varão. Varão aqui joga muito, meu irmão. Joga muito. 2 jogadores um do lado do outro. Amém? Vamos orar pela oferta, Bia? Eu falei, você orar não, tá? Eu vou orar, tá? A Bia. Levanta aí. A Bia tem uma promessa na vida dela, né, Bia? A Bia será missionária dessa igreja. Irmão. A gente vai te patrocinar para onde você for. Amém? Vai ganhar muita alma para Jesus. Vamos orar? Estende suas mãos para cá. A gente só investe em quem acredita. Cássio Luiz Mariano Correia. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que o Senhor possa receber como sacrifício a Deus ao Senhor. Deus, que o Senhor possa liberar sobre a vida de cada um, a Deus, uma porção, uma bênção, que não falte nada nas casas, que os celeiros sejam cheios. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo em nome de Jesus e amém. Amém? Irmão, também o pessoal de Mirandela, Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal aí, o Gleison que foi buscar e o Elias que vai levar de volta. Deus abençoe também, obrigado. Nós precisamos aí que surja mais homens para buscar o pessoal, tá bom? Para ajudar, que a gente vai fazer uma escala. Até Deus abençoar, mas a carrinha vai continuar indo, porque vai continuar aparecendo pessoa lá para vir. Não é? E no primeiro culto de ceia, nós vamos ter um culto evangelístico lá em Mirandela, tá, irmão? Então nós vamos ceiar aqui, vamos almoçar e vamos partir para Mirandela. Você vai comigo, hein? E aí vamos fazer esse teatro lá na rua. Vamos fazer esse teatro lá na rua. Ouviu, Paulão? Dona Eva, parabéns também. Deus abençoe a vida de vocês. O teatro foi impecável. Deus abençoe a todos que participaram. E agora vai vir a tropa. Eles, os mais temíveis da igreja. Pode mandar a tropa entrar. Os pais já pegam as câmeras. Quando tiver 18... Ó, tem que sair daqui, mano. Quando tiver 18 anos, mostra pra eles. Não, ele aqui é uma criança, tem prioridade. Não é, mano? Pô, vai expulsar o cara, também vai participar.
pedimos que o futuro delas esteja, ó Deus, aos seus pés. Nós te agradecemos pela vida de cada criança, te agradecemos, ó Deus, pelos pais, ó Pai, que os pais venham ter sabedoria, ó Deus, para lidar, ó Deus, com as etapas e ensinar o caminho aos filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica aí, rapidinho. Mas coloque de pé. Quem está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde a vida de vocês. Irmão, tá assim apertado, tá cheio, mas nós estamos indo para o próximo tempo e nós contamos com a sua vida, amém? Com a sua casa, com a sua família. Faça parte dessa igreja, desse ministério, para que você possa crescer junto conosco. Alguns já não é visitante, mas são de casa, né, Gil? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deixa eu ir para a porta. Deus abençoe também os professores dos juniores, as crianças do teatro. Você não foi, não? Estende suas mãos. Ah, não, tem um sorteio, gente. Tem um sorteio. Já estava esquecendo. Senta, rapidinho, 1 minuto, irmão. 1 minuto, eu te libero. Tem que ser rápido. As crianças sentam aí no altar rapidinho.